E esse investimento em inteligência que você diz é mais na área de ferramentas para resolução de casos ou mais em pessoal e software, sei lá, alguma coisa desse Os sentido? dois, mas eu acho que os softwares, É. as tecnologias de software, por exemplo, os bancos de dados, você precisa dessas tecnologias de softwares. Um exemplo, a gente tem um que é muito conhecido, que é o banco de dados de impressões digitais, que a gente tem, e que a gente tem um software que é o WAFES, que foi desenvolvido inicialmente pelo FBI, hoje é utilizado pelas polícias no mundo. O WAFES, ele faz um confronto com aquela digital que eu coletei no local de crime, com todas que eu tiver cadastrado, não só no meu banco de dados de locais de crime, mas de carteira de identidade, por exemplo. Uhum. Então, já se está usando a biometria há um tempo, então eu posso confrontar. Eu escaneio aquela impressão digital que eu coletei no local de crime, jogo no WAFES esse software, e ele confronta com as milhões de carteiras de identidades que eu tenho e vai me dizer quem foi. Isso é diferente, por exemplo, o banco de DNA. Eu tenho uma amostragem muito baixa do que eu posso comparar, porque eu não posso coletar DNA das pessoas quando elas vão fazer a impressão digital. Eu posso coletar digital, mas um DNA eu não posso coletar. Eu não posso coletar de toda pessoa que é presa, mas toda pessoa que é presa, ela coloca lá as impressões digitais dela. Aí, o que é o contrário nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, você é preso, impressão digital, e seu DNA está aqui, meu filho. Uhum. Porque uma hora que eu precisar confrontar no banco de dados, isso aqui vai fazer parte. Aqui no Brasil, isso não é possível. Só por causa da lei da carteira de identidade, com as impressões digitais. Então, assim, é um campo maravilhoso para você fazer pesquisas de autoria. Então, o WAFES faz esse confronto. Só que nem todas as polícias têm o WAFES. Uhum. Né? Ah, Por exemplo, tá. no caso do GEDEL, quando o ministro, quando a impressão digital dele foi coletada num saco de dinheiro naquele apartamento na Bahia, primeiro a gente só tinha uma impressão digital. Poderia ser de qualquer pessoa, nesse país ou fora dele. Só que aí se jogou aquela impressão digital no WAFES. Aí o WAFES foi no banco de dados de carteira de identidade e de passaporte, e aí disse que aquilo ali pertencia ao GEDEL. Uhum. E se eu não tiver o WAFES? Sim. Aí eu só posso confrontar se eu tiver um suspeito. Aí imagina, de milhões de pessoas que iam chegar e dizer assim, olha a impressão do GEDEL, compara com ela. Seria muito difícil. Uhum. Só que por que todas as polícias não têm WAFES? Porque custa dinheiro. Sim. E os governantes não querem investir nisso. Porque a população não está vendo. Aí eu digo, pô, então vamos fazer matéria. Eu tenho muita vontade, e isso aí é uma das vontades, assim, que se Deus quiser um dia eu realizo, de fazer um programa na TV para divulgar justamente as ações da polícia. Não necessariamente vou mostrar a operação, né, que isso tem. Mas eu falo assim, programa local, na minha cidade. Eu quero que as pessoas entendam o que a polícia faz, como é que ela faz. Até para que a gente consiga mais investimentos para a própria polícia. Porque eu estou mostrando aquilo, estou mostrando que a população não vê, e isso para o governo é interessante. E segundo, eu estou fazendo a população voltar a admirar a polícia. Porque a gente vive uma inversão de valores que é muito grave. É o de você fazer o bandido ser admirado e a polícia ser odiada. Então, eu preciso virar essa chave novamente. Então, eu tenho essa vontade de fazer para mostrar, olha que bacana, olha o que a polícia faz. Olha como a polícia ajuda, olha como a polícia resolve, olha como a polícia é bacana, que a gente tem umas frutas podres, sim, mas isso não representa a nossa instituição no seu total, né? Então, é preciso que a gente invista em inteligência para... Esse exemplo do GEDE é um dos melhores que a gente tem. Para você ver como a gente soluciona crimes quando a gente tem investimentos. Se a gente não tem... Aí precisa das leis também. Por que é tão falha ainda a coleta de DNA? Porque nossas leis ainda são muito amarradas. E agora, nesse pacote anticrime, a gente teve mais complicações para a coleta de DNA em nível criminal. Então, em vez de avançar, muitas vezes a gente regride. E isso precisa ser modificado nesse país. Porque senão a gente vai continuar tendo esses índices baixíssimos de resolução de crimes. A gente sempre fala, né, que em relação a tudo é importante falar e discutir, né, e não botar para baixo do tapete, porque aí sim as coisas continuam acontecendo e ninguém resolve nada. Eu fico pensando isso eles realmente não é interessante, não é vistoso, né, investir nisso, porque não é isso, não vai ter um desfile, as pessoas não conseguem ver, né. Mas ao mesmo tempo, eu imagino que você tendo uma pessoas sendo punidas o tempo todo e isso sendo mostrado,
vai diminuir também o número de pessoas que vão ter coragem de fazer as coisas.